Olá pessoal, sou o professor Hilton Rangel e vamos iniciar a abordagem dos conteúdos da disciplina TCC1, em acordo aí com o que está previsto na ementa da mesma. E falaremos hoje sobre conhecimento, né, as definições e tipificação, dentro do que está previsto na unidade 1 da disciplina. Então, o que será abordado nesse encontro? O que é conhecimento, tipos de conhecimento, conhecimento científico e desenvolvimento da pesquisa, leitura e escrita acadêmica. Tá? Então, como definir o conhecimento? Para Braga, nosso conhecimento é bastante limitado. É aquilo que sabemos. E aquilo que sabemos, não sabemos em profundidade e de forma absoluta. Para os gregos, o conhecimento se inicia a partir do momento que as coisas nos provocam, nos fazem perguntas. O ato de conhecer pode ser resumido na relação entre o sujeito cognoscente, aquele que busca o conhecimento, e o objeto, aquele que dá a conhecer. O conhecimento é o produto da conjunção da atividade do sujeito com a manifestação de um objeto que há e que de alguma forma se lhe mostra atraente ou interessante. Então, por vezes, pode haver apropriação do objeto pelo sujeito e esse fazer parte do sujeito ou confundir-se com ele próprio. O conhecimento pode ser classificado como sensível ou sensorial, que é comum tanto aos homens quanto aos animais, e é resultante das atividades dos sentidos. A gente pode colocar como exemplo aqui a percepção das cores, dos sons, imagens e lembranças. E pode ser também intelectivo ou intelectual, que é característico dos humanos, né? Resulta da capacidade de pensar, refletir e abstrair, aí na condição de construir conceitos, princípios, leis e teorias. Pode ser dividido em 4 níveis ou forma, permitindo 4 espécies de considerações sobre uma mesma realidade. Então, o conhecimento ele pode ser assistemático ou sistemático. Quando assistemático, a gente classifica aí o empírico, né? Esse tipo de conhecimento. Já entre os sistemáticos, aí existe o científico, o teológico e o filosófico. O conhecimento empírico ele é chamado de vulgar, é o conhecimento popular, é obtido a partir da observação dos acontecimentos e das relações do mundo material exterior, incorporado principalmente pela tradição, o legado das ideias transmitidas de geração em geração, é o conhecimento da cultura popular. O conhecimento empírico é intuitivo, inexato, imediatista, desprovido de cientificidade. Apresenta 4 características básicas, sendo elas a sistemática, que adquire-se ao acaso, acrítico, não admite dúvida acerca da sua superficialidade, impreciso, destina-se exclusivamente à sobrevivência biológica do homem no seu meio físico e ignora outros fatores mais profundos. E o autocontraditório, que é a imprecisão do conhecimento, tornando quase sempre contraditório, inconsistente, falho nas constatações. Já o conhecimento científico vai além do conhecimento empírico, permite ir além do fenômeno e compreender as causas e leis que o regem. É o tipo de conhecimento que busca explicar de forma sistemática e racional, portanto lógico, e tem por característica assim, certo, porque sabe explicar os motivos de sua certeza; geral, conhece no real o que há de mais universal, válido para todos os casos da mesma espécie; metódico e sistemático, não ignora as ligações entre os seres, as coisas e os fatos. Seu objetivo é encontrar e reproduzir este encadeamento. O teológico, o conhecimento teológico, representa aquelas verdades a que os homens chegam não com auxílio puro e simples da inteligência, mas mediante a aceitação dos dados da revelação divina, da fé. Eles são conhecimentos adquiridos nos livros considerados sagrados para as mais diferentes crenças e religiões. O conhecimento filosófico. A filosofia está num ponto intermediário entre o teológico e a ciência. Todo dogma, toda crença pertence à religião, todo conhecimento positivo definido pertence à ciência, e o conhecimento filosófico distingue-se, ou diferencia-se do científico pelo objeto de investigação e pelo método empregado. O objeto da filosofia é constituído de realidades imediatas, não perceptíveis pelos sentidos e por serem de ordem suprassensível. O conhecimento filosófico ele se caracteriza por
apresenta algumas características básicas, que, por exemplo, o sistemático busca ser a melhor tentativa de solução para os problemas. O elucidativo, ele busca esclarecer e delimitar com precisão os pensamentos, conceitos e problemas que de um outro modo ficariam confusos. O crítico, ele rege-se por aquelas disposições metódicas pela qual não se deve aceitar nada sem exame prévio. E o especulativo tem aquela atitude teórica abstrata, amplamente globalizada, que envolve os problemas numa visão total. A especulação implica em admitir hipóteses e possibilidades para compreender algo. Existem algumas etapas que a gente precisa tomar conhecimento a respeito dos métodos científicos. O método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. Então, um primeiro método que precisa ser destacado aqui é a observação. Ela inicia com a coleta de informações para descrever de forma quantitativa ou qualitativa os fenômenos. Então, a observação ela pode ser qualitativa, quando as informações obtidas não incluem dados numéricos, e pode ser também quantitativa, que é aquela obtida com a utilização de instrumentos e resulta em medidas. Ainda seguindo as etapas do método científico, existe aí o questionamento, né, que é observar a repetição de uma propriedade ou característica de um fenômeno, formula-se perguntas, depois vem a hipótese. As hipóteses têm como objetivo explicar as observações e, por isso, na tentativa de desvendar o fenômeno, mais de uma hipótese pode ser formulada. E os experimentos são as atividades experimentais que avaliam o sistema em um estudo e verificam as condições práticas para que o fenômeno ocorra e possa ser reproduzido. À medida que os experimentos são realizados, as evidências são reunidas e as hipóteses são colocadas à prova. Por fim, a conclusão, com base nas observações, formulações de hipóteses, experimentos e resultados obtidos, é possível que se construa uma teoria, uma lei ou princípio para expandir o conhecimento adquirido e aplicá-lo em outras situações, e produzi-los em outras condições e situações. Então aí tem a teoria, que explica a observação feita e permite previsões a partir de um modelo criado, a lei, que relaciona matematicamente as grandezas estudadas nos experimentos, e princípio, que generaliza as regularidades verificadas nos experimentos. De acordo com Mota e colaboradores, ler é uma atividade individual e as dinâmicas dos indivíduos precisam ser respeitadas. Né? Falando aqui um pouco agora de leitura e escrita acadêmica. Então, quais são as estratégias que podem ser adotadas para essa leitura, quando dá necessidade aí de fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo? Então, a gente precisa delimitar a unidade, que é definida por Severino como um setor do texto que forma uma totalidade do sentido. Um capítulo, uma seção ou qualquer outra subdivisão de um texto. Analisar o texto é um momento de se preparar para a leitura mais aprofundada, compreender o autor, o texto, as referências cruzadas. Analisar a temática, concluídas as etapas anteriores, a compreensão da mensagem global da unidade deve ser realizada com respostas para as perguntas. Quais perguntas seriam essas? Qual o assunto tratado no texto? Como o assunto está problematizado? Que posição o autor assume frente à problemática levantada? Qual foi o raciocínio adotado pelo autor? Qual a sua argumentação? Então, essas são as questões que precisam depois de respostas. E, por fim, fazer uma análise interpretativa do que foi lido e iniciar a escrita do trabalho acadêmico. Há algumas referências que foram utilizadas aqui na construção dessa aula para vocês hoje. Aí a gente finaliza por aqui, desejando ótimos estudos para vocês e até um próximo encontro.